Isso, vamos lá, né? Para nossa aula de hoje, né? Todos estão vendo o slide aqui? Então tá. Dando continuidade, né, sobre o assunto de planejamento estratégico que nós iniciamos a aula passada, né? Que nós aprendemos como fazer, né, a nossa missão, visão e os valores, né? Agora vocês sabem diferenciar, não sabem? O que de missão, de visão e valores? Lembram? A diferenciação? Eu nem lembro mais, sim, professor? Não lembro nem do almoço de hoje. A senhora veio falar de aula passada, né? Lembram que a missão tem que responder aquela palavra-chave, né? Como pretendemos vencer esse negócio, né? Então, a palavra-chave da qual a missão deve responder. Então, ela inicia dentro desse processo do planejamento estratégico da organização. Dando continuidade, então, hoje, dentro do assunto, nós vamos falar sobre se nós vamos dar ênfase na organização, se é no planejamento ou no controle. O que será que é mais interessante na organização? Eu vou focar muito no planejamento ou focar muito no controle na hora de se fazer o planejamento estratégico da organização, né? O que o autor vem nos falar, né? Então, o que a gente vai fazer? Na verdade, essa ênfase, ela busca trazer resultado. O que vai trazer os melhores resultados? Qual vai trazer a melhor performance na organização? Tá? E aí o autor vem trazendo essas premissas aqui, né? Ele afirma que planejar sem controlar é uma falácia, né? Por que ele fala que é uma falácia? Porque tem desperdício. Como é que você vai começar a gastar, né? E aí, como é que você vai fazer controle de todos esses gastos depois? E aí, tá dando retorno, não tá, né? Como é que você vai dar esse feedback? Principalmente quando as organizações, gente, pegam financiamentos, né? Eu vou lá pegar um financiamento para minha organização agora e vou investir nela. Aí, o que eu faço? Pego o financiamento, gasto em financiamento e não controlo nada do que foi gasto dentro daquele financiamento, né? E na hora de pagar, eu não sei de onde eu devo tirar o dinheiro para pagar esse financiamento. Por isso que o autor fala que é um desperdício, né, de energia, né? Por quê? Além de desperdício de energia, né, porque essa energia foi despendida pelos seus gestores que está à frente da organização, porque ele decidiu o futuro da organização e viu que os objetivos dos quais eles traçaram não pode ser o quê? Atingidos, né? Então, todo planejar é necessário estar atrelado ao controlar dentro da organização. Então, não funciona. É como andar numa bicicleta sem correntes, né? Tem, Silvano, como andar numa bicicleta sem corrente? Tem como andar? Tem como ter equilíbrio? Não tem como, professor. Difícil. Só se for descendo o morro, mas depois não consegue. Depois não consegue, né? Como é que sobe o morro? Fica complexo, né? Então, só desce. Só desce, né? Então ele fala o quê? Que o controle, gente, ele é fundamental, ele tem esse papel fundamental, por isso que eu dei esse exemplo, né? Planejar sem controlar ou controlar sem planejar é você andar de bicicleta sem correntes. Não tem como esse processo acontecer eficazmente, né? Você trazer a melhor performance. Igual o Silvano falou, morro abaixo vai, mas e morro acima? E na hora de dar o retorno do capital investido, como é que você vai dar esses resultados, né? Vai ser um Deus nos acuda, né? Como é que vai funcionar, tá? Então ele fala o seguinte, que o controle é fundamental para que se tenha entendimento, né? Se o desempenho ele está sendo atingido, tá? Estamos atingindo ou não o que foi traçado dentro da organização.
tá? Em relação ao que foi planejado, nós estamos perto ou longe da meta, né? E com o próximo a gente pode melhorar tudo que nós estamos fazendo para que a gente possa chegar ao que foi almejado dentro da organização, tá? Então, a partir dessas informações, né, o gestor pode fazer o quê? Ele pode redirecionar, né, alguns funcionários, algumas ações, né? Ele pode adequar, repensar, então reformular todo o plano inicial. Então ele pode fazer ajustes durante o período, né, que é diferente, né? Eu tenho a bicicleta e tenho a corrente, o pneu murchou, então eu posso parar e encher o pneu, né? É como planejar e controlar. Você tem essa ação, você pode fazer isso. Você pode parar, encher o pneu da organização e dar continuidade nos negócios, né? Que já é diferente quando não tem a corrente, né? Sem a corrente não tem muito o que fazer, tá bom? E aí ele fala que, ó, o planejamento, a gente, precede o controle. Ok, eu vou controlar, mas eu vou controlar o quê? Então eu tenho que saber o que eu vou controlar. Primeiro se faz o planejamento da organização. Tem que deixar isso muito claro, muito explícito, né? Porque ele tem que trazer esse desenvolvimento, né? Ele tem que ser um agente ativo dentro da organização, tá bom? Então, o que? Se a organização não tiver esse planejamento, né, bem detalhado, tá? Pode desenvolver muitas vezes um controle inadequado. Por quê? Quanto mais informações as pessoas obtiverem, né, quem vai trabalhar diretamente, melhor tá? Melhor do que falar assim, você faz isso por quê? Não, você é obrigado a fazer? Não, se você explicar o processo, por que você precisa fazer aquilo, fica mais lúcido, né? A pessoa vai tomar ações mais proativas dentro daquele processo, né? Para ela poder participar mais efetivamente de todo aquele processo, tá bom? Aí eles falam o seguinte, né? Que esses dois processos devem estar ligados, né? E eles têm impacto, tá bom? Impactos mútuos, né? Então eu tenho que deixar muito claro a parte do planejamento para os funcionários, para todo mundo que está diretamente ligado, e também deixar muito claro como é que vai ser feito o controle, né? Que se eu fizer o controle de forma desatenta ou inócua, também não vai funcionar dentro da organização. Ele tem que ser muito claro para a organização, para quem está envolvido em todo esse processo, tá bom? Então, dentro do controle orçamentário, porque esse planejamento todo, gente, ele vai impactar diretamente o orçamento da organização. Vocês têm que lembrar que essa parte do planejamento estratégico que nós estamos vendo é para quê? Para que a gente possa fazer um orçamento empresarial, um orçamento eficaz dentro da organização. Esse é só um papel muito bonito lá, pregado na empresa, né? Sem nenhum tipo de fins, tá bom? Então, para ser eficaz. Então, o controle orçamentário é essa forma de realimentar todo o sistema do planejamento da organização, tá bom? E ele vai depender muito do grau da sofisticação, né? O que quer dizer? Mais sofisticado ou menos sofisticado, conforme vai ser, gente, também o modelo de gestão, como é que é a estrutura da organização. Então, se a estrutura da organização for maior, mais informações, mais sofisticado ele é. Se a estrutura da organização é menor, menos informações e menos sofisticado ele vai ser, tá bom? E a estrutura, professora, como é que ela pode ser? Tanto flexível quanto rígida, né? O que é flexível? Ela pode ser o quê? Maleável durante todo o caminho, ela pode ser mutável, ela pode mudar e se adequar conforme as necessidades da organização, tá bom? Então, por isso que ela tem essa característica mutável, né, que o autor fala aqui, tá?
E rígida, gente, não é muitas vezes muito interessante ela ser rígida, né? Porque às vezes lá pelo caminho a organização descobre que o pneu da bicicleta está murcho, né? E precisa de encher, né? Ou algum resultado está sendo impactado negativamente por alguma ação, né? Então o que é feito? Então você pode parar, né? Efetivamente daquela parada e fazer esse ajuste. Então, às vezes não é muito legal a estrutura da organização ser muito rígida, né? E aí ele também tem a característica que pode ser centralizada ou descentralizada, tá? Ou participativa, né? Então, assim, ele vai se adequar à realidade das pessoas que estão envolvidas nesse perfil. Que são as pessoas que estão lá na organização, tá bom? Gente, ficou claro aqui? Posso passar? Tranquilo? Oi, tem alguém aí? Beleza, professora. Então tá bom. Aí o autor fala, né? Então, dependendo do grau de sofisticação, né? Então a gente tem o quê? Os quadrantes dentro da organização. Ela pode combinar esses quadrantes, tá? Então tem aí, ó. Se é com um foco muito no planejamento, pouco no planejamento, né? Ela pode ser foco pouco no controle orçamentário e muito no planejamento. Então, ela fica lá no quadrante 1. Ela pode ser foco pouco no controle orçamentário e pouco no planejamento. Opa, aqui ela fica lá no quadrante 4. Então, se ela for muito no planejamento e pouco no controle orçamentário, ela vai para esse primeiro quadrante aqui, ela se enquadra nesse primeiro quadrante, tá bom? Se ela for pouco enfatizada no controle, se ela dá pouco ênfase no controle orçamentário, tá? Ela pode também dar pouco ênfase no planejamento. Então, ela vai aqui para o quarto quadrante, ela se enquadra aqui, tá? Ela pode ser muito enfatizada no controle orçamentário e muito no planejamento. Então, ela se enquadra aqui no terceiro quadrante, ok? E quando ela é pouco enfatizada no planejamento e muito no controle orçamentário, ela vem aqui para o quarto quadrante. Cada quadrante desse, gente, eles têm especificações muito específicas, né? Ficou até redundante agora, né? Especificações específicas, né? Eles têm características muito próprias deles, né? Do que é abordado, tá bom? Então, o que ele vai ser, o que vai trazer, né? De consequência, muitas vezes, prováveis, né? Dentro de cada quadrante, né? Então, assim, dentro do primeiro quadrante que nós temos, né? No quadrante 1, aí o autor fala que há consequências prováveis, né? Então, assim, dentro de certa etapa de vida da organização, tá? Ela vai servir como base de comparativo dentro desse processo evolutivo, né? Como é que a organização está evoluindo dentro desse processo orçamentário, dentro do planejamento? Esse muito planejamento, como é que está acontecendo dentro do pouco controle orçamentário? Como é que está ocorrendo esse processo, tá? Então, o que acontece? Ele vai constituir de característica permanente, né? E aí, muitas vezes vai trazer consequências indesejáveis para a organização, tá bom? Porque muitas vezes, gente, as pessoas não sabem realmente o que está acontecendo na organização. O que está acontecendo na organização, né? Muitas pessoas necessitam saber o que ocorre dentro da organização para que elas possam agir da melhor forma possível, né? Tá? E aí acontece o que, gente? Alguns gestores colocam o controle dentro dessa perspectiva exclusivamente, somente na comunicação, tá bom? Na parte da verbalização, e muitas vezes esses processos, no processo de realimentação desses processos, ele acaba ficando difuso, né? Mostra-se difuso.
Já brincaram, já viram aquela brincadeira de microfone sem fio? Já brincaram disso, de microfone sem fio? Quem já brincou? Dá um oi aí pra mim no chat. Acho que é da minha época, professora. É da sua época, ô Silvano? Na minha época tinha isso aí. Tinha também na sua, Adriele? Tinha? Como é que era a brincadeira, Silvano? Fala aí, do microfone sem fio. Explica para os colegas. Então, na primeira, uma pessoa falava uma frase, uma palavra e ia repassando. As pessoas iam repassando a palavra ou a frase para outras pessoas e no final era totalmente diferente do que a primeira pessoa tinha falado. Uhum. Chegava uma informação totalmente distorcida, né? Aqui nesse primeiro quadrante também ocorre a mesma coisa, tá? Imagina lá uma comunicação totalmente verbal, não tem nenhum papelzinho assim, não tem nenhum papelzinho da organização, nenhum e-mail, na verdade o papel já é bem arcaico, né? Não tem nenhum e-mail da organização informando os demais departamentos, né? Então, por isso que ele fala que essa perspectiva exclusiva de comunicação fica igual o que o Silvano explicou aí, ó, microfone sem fio. Um departamento comunica o outro, que comunica o outro, e assim, quando chega lá, no último, já está totalmente distorcido a comunicação, né? Mostra de uma forma muito difusa, né? E aí fica sem foco, não fica produtivo, as pessoas não compreendem, né? Quem recebeu a primeira frase sabe o que tem que fazer. O segundo grupo, mais ou menos. O terceiro já está fora de foco, já não sabe o que tem que fazer dentro da organização, tá bom? No segundo quadrante, o que nós temos aqui dentro do segundo quadrante? Predominância, gente, dentro do que é de controle, né? A organização foca exclusivamente no controle das ações, tá bom? E ela menos contempla o que é planejar, né? Dentro do que é planejar da organização, tá bom? Aqui no terceiro quadrante, né? Dentro do significativo do foco, tem que há esse processo, tanto no foco, no planejamento, quanto no controle. Então, aqui a gente tem a primeira perspectiva de equilíbrio, né? A gente pode dizer assim, tá bom? Então, esse quadrante terceiro é o que é a perspectiva que é mais desejável entre os gestores, tá? Porque, gente, ela tem essa comunicação, né, que é desejável dentro das organizações. Então, o planejamento e controle, ele vai existir, tá? Em todas as áreas funcionais da organização, tá bom? Não somente dentro da área financeira, né? Então, vai acontecer na área financeira e nos demais departamentos, tá bom? Então, dentro da alta administração, na alta cúpula, né, da organização da empresa, o que vai acontecer? Lá vai acontecer que vão ser gastas muito mais horas dentro do planejamento do que com o controle. Então, do que está abaixo dentro dessa linha da alta administração, né, dentro do tático e do operacional, eles vão gastar mais tempo com o controle, e a alta administração eles vão gastar muito mais tempo com o planejamento, né? Lembram lá que a aula passada eu falei que tem pessoas que são pagas para pensar. O grupo que é pago para pensar, eles vão gastar muito mais tempo com o planejar, tá bom? E aí eles falam o que, gente? Que dentro dessa área financeira, né, vai gastar muito mais tempo, recursos, tá? Com controle do que da área comercial, né, clássica, né? Então, o autor aqui, ele fala dentro dessa área comercial clássica. Gente, essa abordagem clássica, né, a gente está dentro dessa era digital, quase não é tão usual, né? Dentro do que a gente tem de videoconferências, né? Atendimento remoto ao cliente. Então, a gente tem toda essa agilidade hoje, né? A gente não está muito mais tão engessado como antigamente, tá bom? E quarto quadrante, professor, esquecendo de falar do quarto quadrante, né?
que a gente vai observar no quarto quadrante, né? Reduz o foco, gente, tanto no planejamento quanto no controle, né? Olha, esse já não é tão interessante para organização, tá bom? O que acontece? Essas organizações, muitas vezes, ela pode já ter seu rumo traçado, ela já tem para onde ela quer chegar, tá? E ela é alvo do quê? Muitas vezes são pequenas organizações, tá? Que vivem dentro dos seus impulsos, dos seus gestores, né? Eles vivem a ponto dos seus gestores, né? Lembram lá que, acho que foi a aula passada, o Silvano falou de um cliente que comprou uma bicicleta de um valor meio alto, né? Acho que 30 e poucos mil, não foi, Silvano? Foi isso que você falou para mim? Isso, professora, R$ 36.000. 36 mil reais, né? Aí o Silvano viu, nossa, uma pessoa que em Jaru comprou uma bicicleta de 36 mil reais, ela tem uma margem de lucro de, vou chutar aqui, tá, Silvano? 20%. Ok. Vou vender agora só bicicleta de 35 mil reais. Então ele vislumbra um futuro sem fazer cálculos, né? Sem observar o que realmente, né, acontece. Então isso aí acaba sendo um planejamento de dada vulnerabilidade, tá? Então ele vai investir um alto capital lá, deixa lá, faz um orçamento, deixa um alto capital lá parado. E qual é a possibilidade, ô Silvano, de tu vender uma bicicleta de 35 mil reais? Professora, hoje no meu, aqui na minha realidade, eu acho que é zero, porque eu não tenho condições de adquirir ela para me revender, entendeu? Então, é 0,1. Sim. Porque, na verdade, também não é o seu público-alvo, né, Silvano? Você tem outro público aí na sua organização. Inclusive meu bairro aqui é diferente, o público, eu foco mais em outro público. Claro que a gente está visando todos no futuro, né? Mas de início é focado ao público de classe média baixa, né? Sim. Mas, Silvano, mas aí, olha, às vezes é estratégico você focar em uma fatia de mercado, tá? Às vezes não é interessante atender todo mundo, tá? Às vezes mais é interessante você pegar uma fatia específica de mercado. Por exemplo, as classes C e D é que tem um maior volume de pessoas, né? E se você vê os dados do IBGE, eles tiveram um ganho significativo do poder de compra, né? Então, você entendeu? Então, entendi, professora. Às vezes você ganha em volume de vendas, né? Ao invés de fazer uma venda de bicicleta por mês, né? Às vezes você ganha em volume de vendas. Isso aí também é bem estratégico. Você tem que ver o que é mais viável para você, né? Se é volume de vendas ou atendimento exclusivo. Entendeu? Então, até mesmo pela minha localização, com certeza é volume de vendas nesse momento, né? Sim. Tranquilo esses quadrantes, meus queridos? Ok, vamos lá. Como é que vai acontecer, então, a implementação do planejamento estratégico, tá? Então, gente, o planejamento estratégico não é aquele evento único. Nossa, vamos fazer um planejamento estratégico na organização. Não, ele é usual, tá? Ele tem que ser feito ano após ano. Ah, professora, a empresa aqui tem o hábito de fazer um planejamento a cada 5 anos. Ok, não tem problema. Dependendo do tamanho da estrutura organizacional, é interessante fazer um planejamento estratégico a cada 5 anos, a cada 3 anos, tudo bem, né? Às vezes é estratégico a cada 2 anos, a cada 1 ano. Às vezes é estratégico a cada 6 meses, né? Quem trabalha com tecnologias, no ramo de tecnologias, o interessante muitas vezes é menos de 1 ano, né? Refazer todo o planejamento estratégico. Porque, gente, o mercado dentro de tecnologias, ele não está andando mais, ele não está correndo mais, ele está voando, né? Então, você tem que voar junto com seus concorrentes, né? Desenvolver produtos que atraiam, né? Que queiram que façam despertar o interesse dos seus
cliente que seus clientes queiram comprar de você, tá bom? Aí ele fala também que esse é um trabalho de equipe, né? Um só fazer, né? Aquela ditadura, né? Eu faço, todo mundo manda, né? Tem que ser coordenado, gente. Tem que inspirar as pessoas a fazer, né? Eu vou lá, dito as regras, né? E todo mundo faz. Não. Muitas pessoas dentro da organização, tendo várias visões sobre a resolução de um mesmo problema, elas vão ter essa visão ampla, correto? E vai ter várias sugestões de resolução, né? Às vezes até melhor e mais barata para a organização, tá? Aí ele fala desse processo decisivo, né? Dentro do processo decisório, são decisões que vão impactar toda a organização, todo o futuro da organização, tá? E aí a disposição do corpo diretivo em tomar essas decisões críticas. Às vezes tem que tomar decisões que não são tão boas naquele momento para a organização, mas lá no futuro vai ser uma grande diferença na organização, tá? Aí ele fala, né, dessa necessidade de preparar a empresa de forma abrangente e sistemática, né? Como é que nós vamos estruturar a nossa organização para esse futuro que está tão próximo, né? Como é que a organização vai estar daqui mais um tempo, né? Como é que vai funcionar a nossa organização? Tá? Aí aqui Lux, né, faz essa definição para nós, né? O que é então planejamento, né? Essa implementação do planejamento estratégico. Ele define, né, que é um processo do qual a empresa se mobiliza para atingir o sucesso e construir o futuro, né, pelo meio de um comportamento proativo. Então, gente, planejamento estratégico da organização, ele está muito correlacionado, ele está atrelado ao comportamento dos seus colaboradores. Como é que seus colaboradores vão estar empenhados na organização, né? Será que eles só vão vestir a camisa e não vão tomar ações proativas, né? Como é que eles vão mudar comportamentos dentro da organização? Para mudar comportamentos, como é que faz esse processo? Quem sabe aí como é que faz o processo de mudança de comportamento? Quem quer me dizer? Treinamento, professor, capacitação, também bonificação. Acho que seria, né? Sim, treinamento, capacitação, bonificação. Tudo isso incentiva as pessoas a mudarem de comportamento proativo, tá? Uns anos atrás eu participei de uma organização de um projeto de 14º salário, né? Era um projeto que nós estávamos implantando e o dinheiro do 14º salário era o seguinte: era tudo que fosse economizado durante um ano na organização ia ser distribuído entre os funcionários. Gente, vocês precisaram de ver como é que mudou drasticamente o comportamento dos funcionários. Era um tal de imprimir receita de bolo lá de um site muito famoso que se tem, né? Não que eu seja, né? A pessoa não pode imprimir nada de cunho pessoal, né? Mas o pessoal lá abusava mesmo na hora de impressão, né? Então, assim, eles colocaram metas de redução de impressão de papel, de luz, né? E assim foi, até de redução de copinhos descartáveis, né? Cada um levava um copinho de plástico de casa, né? Reutilizável. E no final do ano todo mundo recebeu uma boa bonificação. A organização fez isso durante 3 anos, tá? No 4º ano ela reduziu essa bonificação. Vocês acham que as pessoas mudaram de comportamento? O que vocês acham? Sim ou não? Não, porque elas já estavam acostumadas, né? Sim, eles já tinham pegado aquele hábito de sair de uma sala, desligar o ar-condicionado e a luz. De pegar um copinho, ou quem esquecia o copo em casa, pegava um copo descartável, escrevia o nome e utilizava daquele copo descartável o dia todo.
Então já tinha virado um hábito, tá? Tudo que mexe no bolso, muitos só funcionam quando mexe no bolso do funcionário, tá? E acabam tendo esse comportamento proativo, tá bom? Aqui na segunda definição ele fala o quê? Que é uma técnica administrativa, tá? Que a gente utiliza através de análise de ambiente de uma organização, tá? Que vai criar consciência de suas oportunidades e ameaças, né? Será que é a nossa querida fofa que nós estamos falando, né? Lembram lá o que é fofa? Né? Análise SWOT, né? E ele fala pontos fortes, pontos fracos, né? Para o cumprimento de sua missão. Missão é como vocês vão vencer esse negócio, como vocês vão deixar muito mais lucrativo a organização de vocês, tá bom? E aí ele fala o quê? Ó, estabelece o propósito de direção que a organização deverá seguir para aproveitar as oportunidades e evitar riscos, tá? Nesse período de pandemia, tem muitas empresas que viram oportunidades de crescimento, né? Nesse período de pandemia, eu sei que uma das empresas que mais cresceram foram do ramo de bebidas, né? Bebidas alcoólicas, né? Foi que mais cresceu, tá? Teve ramos que cresceu muito e outros que, infelizmente, se retraíram, né? Tá? É porque eles não se remodelaram, eles não se adaptaram. Porque muitas das coisas, gente, que não tinham mais como ser presencialmente, há como fazer, né? Via distância, né? Tem como fazer por como é que fala? Por esse processo de teleatendimento, né? Fazer esse processo online. Pouquíssimas coisas que não tem como fazer online, né? Então as empresas têm que se adaptar também. Por isso que vocês têm que ver a empresa como um organismo vivo, né? Como uma plantinha aí, né? Quem tem o hábito de cuidar da planta, como um organismo vivo. E esse organismo vivo, ele precisa de cuidados específicos, né? E o planejamento estratégico é esse cuidado específico, né? De você adubar a empresa, é fazer esse processo de cultivar esses comportamentos proativos dentro da organização. Porque você já imaginou se ficar uma situação de pleno desemprego? Que terrível que seria para a nação, né? Eu já vi também muitas pessoas que se aproveitaram do auxílio emergencial, né? Para ficar parado em casa. E também vi pessoas que aproveitaram do auxílio emergencial e eu vi a história de uma moça na internet que ela aproveitou o auxílio emergencial e montou uma empresa de fazer doces em potes, doces em potinhos. Ela só pegou 2 parcelas do auxílio emergencial e o restante ela deslanchou o negócio dela. Então, assim, do seu limão, você vai fazer o que com ele? Uma limonada? O que você vai fazer? Vai chupar ele? Sem açúcar, sem nada. Você não vai ter estratégia nenhuma, né? O que você vai fazer com o seu limão? Tá? Então, é essa parte que nos cabe como administradores, né? Qual é o processo criativo que nos cabe? Vocês, futuros administradores que vão estar à frente das organizações, esse processo criativo cabe a vocês. De sair de crises, né? Quando a gente administra em períodos bons, gente, não quer dizer nada, não quer dizer que a gente é um bom administrador. É no período de crise que mostra se a gente é um bom administrador ou não, né? Então tá, vamos lá falar um pouquinho da análise SWOT, tá? Vou falar bem superficial, tá bom, gente? Aqui nós vamos ter o diagnóstico, né? O que a gente tem dentro do diagnóstico estratégico da organização? Então, dentro dessas estratégias iniciais, né? Ela vai deixar explícito, né? Como os objetivos vão ser atingidos. Como é que nós vamos chegar? Lembram lá que na missão eu quero vencer esse negócio. Mas como é que eu venço esse negócio? Quais são as minhas estratégias diretamente ligadas para poder vencer esse negócio, tá bom? Então ele vai falar quais são as ações, né?
Quais são as ações que nós vamos fazer aqui dentro da organização? E aí eu tenho essa análise externa, eu vou olhar para fora. Eu vou sair, vou dar uma volta, vou olhar para fora, vou olhar como é que está o mercado, o cenário externo, como é que estão meus concorrentes, o que meus concorrentes estão fazendo? Vou lá, vou comprar o produto do meu concorrente? Gente, façam isso. Entra na empresa do concorrente, compre o produto do concorrente, experimente o produto do concorrente e saiba o que ele está fazendo diferente, né? Quem sabe que você não pode ter uma ideia melhor, né? Aperfeiçoar a ideia do seu concorrente. Não tem nada errado nisso, tá bom? E aí ele fala o quê? Quais são as oportunidades que a gente tem aqui no mercado, né? Na parte externa, na hora que eu faço essa análise, né? O que eu posso esperar do futuro, tá bom? Aí ele fala, quais são os cenários que estão disponíveis para mim aí, ó, político, né? Como é que vai estar a política econômica, né? Como é que o mercado, as ações do governo vão afetar, né, as empresas, né? Questões de tecnologia, a vida social, né? Como é que vai estar? As leis, política fiscal. Então, assim, como é que tudo isso vai afetar dentro das organizações? Como é que ela vai afetar a sua empresa? Diretamente ela vai fazer esse processo e vai afetar a sua organização. Dentro do diagnóstico estratégico, a gente tem essa fase inicial, né? Que nós vamos identificar qual é a situação da empresa, né? Gente, tem que ser muito sincero nessa hora, tem que mostrar realmente o que está acontecendo na organização, tá bom? Não adianta você chamar um consultor lá e ocultar informações para o consultor, tá bom? Tem que ser o mais claro, o mais nítido possível. É a mesma coisa que vocês pagarem uma consulta a um médico e aí vocês falarem só parcialmente quais são os sintomas de vocês. Então, vocês têm que falar abertamente quais são os sintomas, tá bom? Para que vocês possam identificar qual é a real situação da organização, tá bom? E aí você vai olhar internamente o que está acontecendo, tá? Quais são as necessidades de recurso? O que a empresa necessita de recurso? Mudança no recurso humano? Investimento, dinheiro, financeiro? O que a organização precisa? Aí tem que fazer todo esse processo de levantamento, tá bom? E aí eu vou olhar pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades e ameaças, né? Pontos fortes e fracos eu olho para dentro da organização e oportunidades e ameaças eu olho para fora da organização, tá bom? Pontos fortes e fracos eu olho para dentro da organização, oportunidades e ameaças para fora, né? Então aí dentro dos pontos fortes e fracos, a necessidade, gente, é eliminar ou reduzir o máximo o que você tem de ponto fraco, tá bom? E oportunidade e ameaça, né? Lógico, né? Aproveitar as oportunidades para que vocês possam crescer, né? A organização possa crescer, se expandir. E o que tem de ameaça, gente, cuidar da organização para que ela não caia em nenhuma armadilha, né? Nenhuma dentro dessas ameaças existentes no mercado, tá bom? Gente, tranquilo até agora? Alguma dúvida? Estão quietinhos hoje? Vocês estão aí? Tranquilo? Acho que vocês não estão aí não, hein? Oi, fala, Aline. Tá tranquilo, tá de boa. Ah, então tá bom. Eu trouxe de exemplo para vocês a matriz SWOT da empresa Natura, tá? Gente, o ano passado, maio do ano passado,
que a empresa Natura finalizou a compra da empresa Avon, tá? Agora ela é o quarto maior grupo de cosméticos mundialmente falando. Ela é o quarto maior grupo mundialmente falando, tá bom? Agora que finalizou a compra, foi valores exorbitantes dentro dessa negociação, tá? Esses dados aqui são de 2018, tá bom? Ela não lançou informações mais recentes. Eu já procurei e ainda, infelizmente, não tem informações mais recentes, tá? Aí aqui ela descreveu quais são as forças e quais são as fraquezas. Então ela olhou para dentro dela e ela identificou o que é força e o que é fraqueza, né? De força, ela falou que a marca é uma força, né? O nome Natura é uma força, né? A imagem de responsabilidade social é uma força, tá? E aí ele fala que ela está listada dentro do mercado, novo mercado, né? Garantindo padrões de governança corporativa. Isso também é uma força. E de fraqueza, né? É investimento contínuo em marketing, gente. Porque toda hora, um novo concorrente está lançando um produto novo, né? Na área de cosméticos. E ela tem que acompanhar o mercado, tá? Aí ela fala que tem esse total dependência das representantes de vendas diretas. Ela tem essa dependência. E ela quer entrar dentro dessas regiões remotas que ela ainda não está. Tá bom? A análise externa, quando ela pega o óculos dela e olha para fora, o que nós vamos ter? Expansão tanto do mercado brasileiro e internacional, né, de uma forma muito sustentável, tá? Essa variedade econômica, demográfica econômica, né? E ela tem uma loja em Paris, gente, ó. Então ela tem essa oportunidade de exportar biodiversidade brasileira para lá, tá? Ameaça, né? O que ele fala? Alto nível de exposição às flutuações da economia da política brasileira, né? Já que todos os produtos que ela trabalha está relacionado ao poder de compra, então não é item de consumo essencial como os itens da cesta básica, né? As pessoas podem simplesmente parar de comprar perfume, batom, maquiagem, né? Isso aí as pessoas podem fazer, né? Ninguém deixa de comprar o arroz, o feijão, né? Aí ele fala o quê, ó? A nova legislação global, né? Que está falando do processo de utilização da biodiversidade. Como é que eles vão fazer a extração dessas sementes, da matéria-prima principal da produção deles, tá bom? E a entrada das concorrentes dentro do canais de venda dentro da Natura. E afeta o resultado dela, né? Olha como é que é afetado. Dá pra ver, gente, a imagem ficou muito clara? Ou tá tranquilo? Dá pra ver, Eu professor? consegui ver, professor. Então tá bom. Sim, professor, dá pra ver sim. Então tá já, tá? Então aqui, gente, tem as principais ameaças que ela teve, tá? Tanto da análise interna, né, tanto das fraquezas quanto das ameaças, tá? Então ela teve questões de ameaças, novas marcas, né? Novos competidores de venda direta, né? Que foi quando entrou a Jequiti, muito forte no mercado, né? Mudança dos hábitos de canais de compra, né? E aí o que aconteceu, né? Ela teve um menor market share, né, de vendas diretas, tá? Teve uma menor penetração nos lares, menos a marca dentro de cada lar, e ela teve uma perca, né, de market share dentro das consultoras. Vocês lembram o que é market share? Quem lembra? Eu não ouvi falar. Não. Quem mais? Quem mais não ouviu falar, dá um oi aí no chat aí, fala só oi. Também não, Não. professora. Eu também não. Então tá. Gente, market share
resumidamente, bem resumido, quer dizer fatia de mercado. Então ela está perdendo a participação dela de mercado. Outras empresas estão atuando onde ela atuava antigamente, tá bom? Market share é somente isso, participação de mercado, fatia de mercado, tá? Aí aqui ela começou o novo plano de ação dela, né? Então ela começou o quê? Dentro desses 6 pilares, né? Do novo plano de negócios dela. Ela quer a marca, estratégia, né? Revitalização de vendas, né? Convergência para online, ela passou a ir para o online, né? Foi uma necessidade, né, gente? Como é que ela não ia vender online se todo mundo já estava online vendendo, né? Experiência de compra em multicanal, expansão para os novos mercados, né? Vamos lá. Aí ela fez esse processo de redesenho e arquitetura da marca. Ela mudou totalmente a visão da marca, né? Para que o que o cliente ia sentir na hora de comprar essa marca, né? Então aí ele fez o que, ó? Dentro de perfumaria, corpo, presentes, né? Maior penetração entre os domicílios. Por quê? Até o ano de 2017, o forte da marca Natura não era maquiagem, né? É perfumaria, é hidratante corporal, né? É questão de presentes, mas não é forte maquiagem, né? E a partir de 2017 eles começaram com essa estratégia para que eles pudessem também entrar nessa fatia de mercado, tá bom? Aí ele fez o que? Ele reestruturou essas marcas aqui, ó, para poder atingir os consumidores-alvo. Então, desde o Ecos, né, Caiaque, Essencial, Mo, Una. Então, eles fizeram uma repaginação de todos os produtos. Aqui, o que aconteceu? Em 2017, né, eles começaram a ganhar, né, eles começaram a recuperar, né, o market share, né, o que estava em baixa, começou a ter o quê? Em alta, as pessoas voltaram a consumir o produto, né. Aqui teve os novos aumentos, né. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês, né? Não é para se atentar muito aos números, né, que um planejamento com controle, que é o que eles fizeram aqui. O que acontece na organização quando se tem um planejamento com controle? O que a empresa tem? Quem sabe me dizer? Ninguém sabe me dizer? Professora, acredito que aumenta o faturamento, né? Aumenta o faturamento e a empresa tem? Crescimento. Crescimento. Isso mesmo. Nada mais é planejamento e controle para a empresa crescer, gente. Tá? Tudo isso que nós estamos fazendo aqui para o crescimento, né? Dá para ver aqui os índices, né? O que mais cresceu, o que mais ela atuou. Tudo isso ela realinhou, né? Era líder de mercado e estava perdendo a sua fatia de mercado, então ela se reestruturou. Ela se reinventou. Então, nada que você fique muito tempo na zona de conforto não dura muito tempo não, tá, gente? Quanto mais tempo vocês ficarem na zona de conforto, pior é, tá? Terminei o curso de administração, não vou fazer mais nada da vida. Parem com isso, hein, por favor. Quero ver vocês na que terminar o curso, pelo menos uma pós-graduação, tá? Isso também acontece dentro das organizações, né? Porque você está lá na liderança, que vocês vão sofrer da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vai ficar assim. Não, tá? Vocês têm que se reinventar. Aí eles começaram a investir em tecnologia para as consultoras, né? Começaram, aí houve um aumento significativo nas vendas. Então eles abriram os olhos dentro do mercado que eles não estavam atuando, né? Tá? Então, como é fazer essa parte de reformulação de estratégia? Tá? O que é reformular a estratégia em si? Gente, é selecionar qual é o caminho que a organização vai fazer. A Natura fez isso. Ela selecionou. Opa, eu estou aqui com perca de mercado, eu quero voltar a atuar no mercado. O que eu tenho que fazer agora? Então, vou fazer o quê?
reformular os meus produtos, vou incentivar mais as minhas consultoras. Então ela incentivou, então ela selecionou o caminho, né? Não tá igual aquele filme da Alice no País das Maravilhas, né? Que ela cai lá naquele buraco, ela não sabe para onde que ela quer ir, né? Então qualquer lugar vale, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar vale, qualquer caminho serve, né? Isso também é dentro das organizações. Vocês têm que saber qual é os resultados que você quer para poder saber o caminho que vocês vão percorrer, tá bom? Então, estimular a correta implantação da estratégia, estimular os colaboradores para que eles façam corretamente esse processo, tá bom? Inibir a realimentação por causa da ocasião, né? Por ocasião da implementação, acabar com aquele negócio do telefone sem fio, tá? Não deixar que isso aconteça dentro da organização. E os objetivos estratégicos da organização, né? Reuniões de brainstorms, né? Com os executivos, equipe gerencial, tá bom? E até com as áreas operacionais para que eles possam falar efetivamente, dar suas ideias, né? Do que é melhor na organização, tá bom? Converter a visão e a missão em alvos específicos de desempenho, né? Então, assim, eu quero vencer esse negócio, mas o que eu vou fazer para vencer esse negócio? O que eu vou fazer para vencer esse negócio? Tá bom? E os objetivos são esses alvos aí, esses estados futuros que a organização vai atingir. Como é que ela vai atingir esses alvos futuros? Aqui ela vai começar esse processo de divulgação. Como é que ocorre o processo de divulgação? Gente, essa parte de divulgação, ela tem que ser da melhor maneira, mais eficaz na organização, tá? Vai ser por e-mail, vai ser via documento, tá? Nunca verbalmente, tá bom? Por quê? Verbalmente é aquilo que a gente já até falou, né? Vai acontecer o telefone sem fio. E não pode ocorrer o telefone sem fio na organização, tá bom? O compromisso, né, de ter o comportamento proativo de todas as pessoas que estão envolvidas dentro do desenvolvimento da estratégia, tá bom? Para que possa ter essa possibilidade de executar, de fazer ele corretamente, tá bom? Mas eles só vão fazer ele corretamente a partir do momento que eles compreendam o plano de ação, né, de forma adequada. Tá? Se eles não compreender de forma adequada, não tem como executar, tá? É igual aquelas pessoas que nunca dirigiram na vida, vão para a autoescola, aprendem a dirigir, né? Eles sabem, teoricamente sabem, mas eles não têm experiência para sair na rua e sair dirigindo. Então, eles têm que compreender melhor como é que é dirigir para depois fazer uns longos percursos, tá? Aqui outra definição que nós temos. Ele fala o quê, gente? Pois para ele nada adianta uma organização. Então nada adianta, gente, vocês conhecerem detalhe por detalhe do seu concorrente, saber dos produtos e serviços que eles estão desenvolvendo, conhecer a fundo. Se vocês não têm condições de executar um planejamento estratégico o mais simples possível dentro da sua organização, tá? Então, assim, o pessoal que trabalha com você tem que conhecer o planejamento estratégico da sua organização. Ele tem que conhecer a fundo o planejamento da sua organização para que eles possam pôr em prática. Então, você conhecer muito o planejamento do seu concorrente não quer dizer que o seu vai dar certo. Tá? Então, por isso que ele fala, né? Conhecer a estratégia do seu concorrente se não dispor de instrumentos adequados para executá-lo. Então, você não tem estrutura para executar, tudo bem, você conhece, mas não serve para nada. Tá bom? Gente, claro, até aqui, dúvidas? Quais são as dúvidas? Pare agora ou cale-se para sempre? Ótimo, professor, tudo certo. Então tá já. Então vamos dar continuidade, tá?
aqui vai acontecer o processo de implementação. Aqui o autor fala o seguinte, né? Ó, a diferença entre querer e ter é fazer. Como é que vocês vão fazer? Vão colocar em prática, tá? Então, aqui é o processo de ação. Eu vou pôr a mão na massa e vou fazer com que aconteça todo o processo de implementar a estratégia da organização, tá bom? Então, ó, vocês já fizeram todo o planejamento estratégico, vocês já fizeram toda a análise SWOT da organização, né? Agora, todo mundo já compreendeu o que cada um tem que fazer e agora chega o momento da ação, tá bom? Então, agora é hora de fazer efetivamente, tá? Não tem mais nada a fazer, é simplesmente pôr em prática aquilo que foi colocado durante todo o planejamento estratégico, né? Tudo que foi descrito, né? Decidido dentro da organização. Controle e análise do processo de planejamento, como é que vai acontecer? Gente, na segunda parte, depois que você colocou em ação o planejamento estratégico dentro da organização, vai começar a parte do controle, né? Então, eu tenho que saber se a parte do planejamento estratégico, do plano de ação, está funcionando e se eu estou me aproximando das metas traçadas, tá bom? Opa, as metas que foram traçadas, elas estão sendo cumpridas, né? O que é de curto prazo, médio prazo, estão sendo cumpridos? Tá dando certo, né? Porque se não der certo durante esse período, pode acontecer o quê? Adaptações. Vocês podem repensar e reorganizar, tá bom? Então, ele fala o quê? Ó, estabilidade da missão e a visão empresarial, o qual não acontece com a estratégia. Então, dentro desse processo, tem que acontecer esse processo de estabilidade entre a missão, a visão e com a estratégia. Eles têm que se fazer esse trio aqui entre eles, dentro dessas informações, dentro da análise do processo de planejamento. Olha o que nós temos aqui. Opa, passei rápido demais. Gente, tira um print aí da tela. Fala igual a minha avó fala, tira uma foto aí, gente. Tiraram? Sim, professora. Uhum. Tá jóia. Então tá jóia, gente, ó. Ficou alguma dúvida do conteúdo? Alguma dúvida que vocês querem me perguntar? Quais são as dúvidas? Professor, até agora não. Nada? Só depois. Só na hora do exercício, né? Isso? Isso aí. Isso aí mesmo, é?